Aqui, pessoal, uma curiosidade. A catedral, e muitas catedrais, né, mas essa aqui também, a Catedral de Vitória do Espírito Santo, ela foi construída num estilo chamado neogótico, que pega, né, muitas características do estilo gótico. E vamos resumir algumas dessas características aqui que são bastante curiosas. É, a gente observa que aqui no teto existem essas faixas que se cruzam, que formam a sustentação da catedral, né? E eis a primeira característica do estilo gótico, né? Essas abóbadas que se formam intercruzadas, de modo que você tem um espaço grande interior e um espaço uno, né? E isso acaba tendo um sentido também teológico, né? A unidade da igreja, pessoal. A igreja que, como diz a nossa Sagrada Doutrina, é una, santa, católica e apostólica. Então representa também a comunhão dos santos, pessoal, né? Não só da igreja militante aqui nesse mundo, mas da igreja padecente no purgatório e da igreja triunfante no céu, né? É uma só igreja que se ajuda mutuamente no caminho do céu. Então essa é uma primeira característica que podemos ver aqui, né? Uma segunda característica que a gente pode ver aqui também, né, dentro desse estilo gótico, é essa característica em forma de cruz. Quando a gente vem desde a entrada principal, né, até o altar, a gente vê um caminho reto e lá na frente o transepto, que a gente chama, que é também um caminho transversal que leva a outras duas saídas e forma, no final das contas, uma cruz. Então, essa nave em formato de cruz é uma outra característica dessa igreja. E aqui uma curiosidade, lá no final, onde está o altar, é onde estaria a plaquinha sobre a cabeça de Cristo, né? Jesus de Nazaré, o rei dos judeus, né? Jesus Nazarenus Rex Iudeorum, né? Ou seja, ali identifica nosso Senhor Jesus Cristo. E é exatamente onde está o altar, que representa mesmo o Cristo. Essa é uma segunda característica desse estilo. Outra característica desse estilo, pessoal, são os vitrais, né? Esses vitrais, além de terem desenhos próprios, né? Cada um representa a história de algum santo ou alguma história da Sagrada Escritura, né? A anunciação do anjo, né? Muitos a respeito da Virgem Maria, né? Outros vitrais do próprio Cristo lá na frente, o Pantocrator. Mas além disso, né? Que significa o Todo-Poderoso, mas além disso, os vitrais, eles fazem passar a luz do sol, né? Isso aqui significa, pessoal, a igreja iluminada pela luz do sol, enquanto peregrina neste mundo, rumo à vida eterna, né? Rumo à pátria celeste, onde a gente lembra no livro do Apocalipse, onde a igreja não precisará mais da luz do sol, porque Cristo será a sua luz. Então, é nesse sentido que a gente entende os vitrais. E por fim, eu vou mostrar lá do lado de fora uma outra consequência dessas abóbadas e dessa estrutura que, além de dar esse espaço interior que mostra a unidade da igreja, também permitem uma altura muito grande, né? E a catedral a gente vai ver que ela é construída comprida, né? Apontando para o céu. Então mostra também isso aqui, a direção da igreja, pessoal. E aqui, pessoal, olhando do lado de fora, como eu vinha falando, aquelas estruturas permitem que a igreja seja comprida. E você vê que ela também pontiaguda, né? Apontando em direção ao céu. A gente lembra que a doutrina, ela, né, a teologia, a tradição da igreja, falam que a graça aqui nesse mundo, pessoal, é a vida eterna já começada, né? Então, a gente vê essa continuidade, a vida eterna que é começada aqui, né, na vida da graça, ela aponta em direção ao céu, né? Em direção à nossa pátria celeste. A gente lembra também aqui, então, nesse sentido, daquela água de que fala nosso Senhor Jesus Cristo, né, para a samaritana. Ele fala, olha, a respeito dessa vida eterna começada que aponta na direção do céu, né? Ele fala, olha, se você soubesse, né, da água que eu tenho para te dar, né, você que me pediria de beber. Ele falou, porque essa água que eu dou, ela é uma fonte de vida que jorra para a vida eterna. E isso é representado nessa direção, né, da igreja terrena que aponta em direção à sua pátria celeste.